Olá, igreja, graça e paz. Estamos começando o nosso estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Você que nos visita pela primeira vez aqui pelo canal do YouTube da Sexta Igreja, seja muito bem-vindo. E o nosso desejo é que a palavra de Deus alcance o seu coração nesta hora. Nós vamos dar continuidade à série de estudos Esperança Viva. Essa série que está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós temos estudado de forma expositiva esse livro, essa carta do Novo Testamento, e eu espero que esse tempo seja oportuno, abençoador na sua vida e com toda a sua família. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos, mas antes de nós lermos o texto bíblico, eu gostaria de lembrar os irmãos que no próximo domingo nós vamos continuar a nova série de mensagens, a série Frutificação. Assista agora a vinheta da série Frutificação, essa série que você pode acompanhar todo domingo às 9 horas da manhã, 17 horas e às 19h30. Vamos assistir a vinheta desta nova série e em seguida eu volto para mais um estudo bíblico. Nós vamos ler o texto bíblico em 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 5. Vai aparecer para você no vídeo o texto, para que você acompanhe a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro aqui no versículo de número 2, ele fala sobre esta figura de linguagem, a figura de linguagem do leite espiritual e da criança recém-nascida. Pedro queria que seus leitores desejassem ardentemente a palavra de Deus, como um bebê recém-nascido deseja o leite materno. E assim deve ser também o nosso anseio pelas Escrituras, pela palavra do Deus Criador, o Deus da nossa vida. Eu e você precisamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual que é a verdade, as Escrituras. E Pedro nos diz que ao desejarmos esse leite espiritual que é a palavra de Deus, nós vamos crescer espiritualmente. Então, o objetivo do leite puro espiritual de Deus é o crescimento. Nós somos chamados por Deus para crescermos como discípulos dele. Nós não podemos ficar estagnados, parados. Nós precisamos desejar em todo momento esse crescimento espiritual na presença do nosso Deus. Deus quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Esse é o nosso papel. Nós somos criados para isso, para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso único Salvador. No verso 3, Pedro nos diz que o Senhor é bondoso. Nós já temos experiência de que o Senhor é quem cuida de nós, que é o Senhor quem sustenta a nossa vida. E o verso 3 nós vimos que tem ligação com o versículo 2.
uma vez que nós experimentamos a bondade do Senhor enquanto desejamos o crescimento para a salvação. Então nós vimos aqui no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, nos versos de 1 a 3, sobre o primeiro passo que nós devemos dar espiritualmente. E o primeiro passo que nós devemos dar é abandonar o pecado. Em segundo lugar, nós precisamos alimentar da palavra de Deus, que é a verdade, que é o genuíno leite espiritual. E na medida que nós conhecemos e nos alimentamos da palavra de Deus, nós adquirimos esperança, santificação, temor a Deus e amor ao próximo. Nós vamos perceber tudo isso daqui no capítulo 2 dessa carta. Quando você deseja se alimentar da palavra de Deus, quando você abandona o pecado, então você adquire esperança, você adquire santificação, temor a Deus e você passa a amar cada vez mais o seu próximo, o seu semelhante. E no versículo 2, Pedro faz uso da metáfora do leite. E agora no verso 4 ele faz uso da metáfora da pedra. Pedro ele gosta de usar essas metáforas para exemplificar para nós alguns conceitos, para trazer alguns ensinos ao meu e ao seu coração. Pedro fazia questão de usar essas figuras de linguagem para abordar alguns temas importantes da fé cristã. E nós temos uma transição do versículo 3 para o versículo 4. Quem nós somos para Cristo? Quem nós somos para o que Cristo é? Quem é você diante daquilo que Cristo é? Quem é você diante da grandeza de Jesus Cristo? A partir do verso 4, Pedro nos ensina a reconhecermos nossa condição de igreja no plano de Deus. Qual que é o nosso papel como igreja no plano de Deus, na estratégia de Deus, na missão de Deus no mundo? Qual é o papel da igreja? Nós somos criados para qual propósito, para qual finalidade? E no verso 4, Pedro diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E o ensino de Pedro aqui é que nós devemos achegar a Jesus. Nós devemos ir e ver de perto. E esse ato deve ser contínuo na nossa vida, não é de vez em quando. É isso que Pedro está dizendo quando ele diz, chegando-vos para ele. E Pedro diz, a pedra que vive. Pedro utiliza um paradoxo, uma pedra ela não tem vida, ela não se achega, ela não se movimenta aleatoriamente, naturalmente. Jesus é a pedra, ele é a pedra angular. Ele é a pedra que vive. O próprio Pedro, ele usou essa imagem quando se dirigiu ao Sinédrio e falou sobre Jesus. Quando ele diz lá em Atos capítulo 4, versículo 11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os consultores, o qual se tornou a pedra angular. E Pedro é categórico ao dizer, sois edificados casa espiritual. O verso 5, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Ser pedras vivas significa que os crentes têm a vida eterna em Cristo. Foi Cristo que nos ofereceu a vida eterna. Quando nós vivemos diante desta pedra, Jesus Cristo, quando a nossa vida está alicerçada na pedra angular que é Jesus, nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. E o objetivo desta casa espiritual é tornar-se o lugar de habitação de Deus pelo seu Espírito. O Espírito Santo habita na vida do crente. O Espírito Santo está em nós. Ele habita essa casa, ele habita esse templo. E é por isso que é chamado aqui de casa espiritual. Porque de fato nós temos a presença de Deus na nossa vida. Deus está em você, Deus habita em você. E nós temos um grande valor aos olhos do Senhor. Nós somos diferentes dos valores que esse mundo propõe. Nós temos os valores de Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
O Espírito Santo habita em nós. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. No Antigo Testamento, a glória de Deus estava no templo. E agora a presença de Deus está sobre a igreja. E a igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição, a igreja é um organismo vivo, são pessoas. Você é a igreja de Cristo. E se você é a igreja, se você é o templo, o Espírito Santo de Deus está em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. O templo no Antigo Testamento é uma casa física. E a igreja no Novo Testamento é o próprio templo. O templo no Antigo Testamento tinha sacerdotes. No Novo Testamento, os membros da igreja são sacerdotes. No templo, oferecia sacrifícios. No Antigo Testamento, nós oferecemos sacrifícios espirituais. O sacrifício no Antigo Testamento era feito com animais e o sacrifício no Novo Testamento vem por intermédio de Jesus. Jesus é o Cordeiro Santo. É aquele que foi imolado, é aquele que foi morto em favor da sua igreja, em favor do povo de Deus. Jesus é o verdadeiro sacrifício. Jesus é a consumação de todas as coisas. Ele é o perfeito Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que João Batista se referiu a Jesus. E nós somos igreja. E no Novo Testamento a igreja é o templo, é a habitação de Deus. Os membros da igreja são sacerdotes. Eu e você somos sacerdotes santos. Nós somos chamados para estarmos na presença de Deus. Nós somos chamados para sermos santos, irrepreensíveis. Nós somos chamados para andar segundo a vontade de Deus, para anunciar o Evangelho, pregar da sua palavra, anunciar a graça e a salvação de Cristo. Nós somos chamados para sermos sacerdotes. Sacerdotes no Antigo Testamento era uma figura muito importante para a cultura judaica, para a religião daqueles dias. E hoje nós somos os sacerdotes. Nós podemos nos apresentar diante do Senhor. Nós podemos falar a palavra de Deus. Nós podemos falar em nome de Deus, de acordo com as Escrituras. Podemos anunciar acerca de Deus. Podemos anunciar o nome de Deus. Podemos viver para a glória do Senhor. Que em nome de Jesus, que a sua vida continue sendo uma vida que glorifica a Deus. Que você continue sendo um sacerdote aí na sua casa, no seu trabalho, na igreja, onde você estiver. Que você continue sendo o templo do Espírito Santo de Deus. Que a presença de Deus continue presente sobre a sua vida. E que você consiga manifestar todos os dias, testemunhar aquilo que Jesus fez por você. Que todos saibam que você é de Jesus. Que todos possam ver Jesus na sua vida. E que a glória do Salvador esteja presente sobre a sua vida, a sua história e por toda a sua caminhada. Que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Que nós sejamos casa espiritual de Deus, habitação de Deus, para a honra e glória do nome daquele que nos chamou para uma preciosa salvação. Deus abençoe sua vida. Na próxima semana nós vamos continuar o nosso estudo bíblico. Vamos continuar aqui no versículo 5 da segunda carta do apóstolo Pedro. Não perca os nossos estudos, esteja sempre conectados aí conosco, para que você aprenda a palavra de Deus e a pratique todos os dias da sua vida. É importante nós aprendermos da palavra de Deus, mas é mais importante ainda nós colocarmos essa palavra em prática todos os dias da nossa vida. Nós vamos orar encerrando esse tempo e eu espero que na próxima semana você esteja aqui conosco, juntos, conectados nessa série de estudos bíblicos, Esperança Viva. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sustentado a nossa vida. Nós Te louvamos porque um dia o Senhor nos transformou numa casa espiritual. Nós somos templos do Senhor, nós somos morada do Senhor. O Senhor habita em nós por intermédio do Teu Espírito. E nós Te agradecemos, ó Deus, por sermos habitação do Senhor.
Continue a nos usar como sacerdotes nas tuas mãos. Que nós sejamos, ó Deus, responsáveis em tudo aquilo que nós pregarmos, em tudo aquilo que nós vivermos. Que a nossa vida continue sendo para o teu louvor e para a tua glória. É que nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e, se Deus permitir, na próxima semana nós retornaremos com mais um estudo bíblico da série Esperança Viva. Até logo, Deus te abençoe.